Todo mundo achou? Vamos juntos. Joel 2, verso de número 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, dizendo: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Amém, meus irmãos? Toda a história do povo de Israel, toda a história do povo de Deus, ela havia ficado para trás. O glamour de um Deus que caminhava com o seu povo. A história vai dizer que a relação de Deus com o seu povo, ela na verdade, ela teve alguns lampejos de comunhão durante a história. O que aconteceu na maior parte do tempo era o povo virando as costas para o Senhor, desobedecendo a Deus, indo após outros deuses e se misturando com outras nações. A comunhão de Deus com o seu povo, ou melhor, do seu povo para com Deus, teve alguns lampejos ao longo da história, mas que não duravam muito tempo. Nós estamos vivendo aqui um período de afastamento. O povo se afasta de Deus. Por exemplo, na experiência do profeta Oséias, Deus dá a Oséias uma ordem. E que ordem é essa? Vá até um lugar de muitas prostituições e tome para si uma mulher de muitas prostituições. E não somente uma mulher de muitas prostituições, mas também uma mulher que teve filhos dessa prostituição. Deus estava dizendo, através da experiência do profeta Oséias, que ele era o marido traído, e que Israel era a mulher que o abandonou, que o trocou por outros deuses, outras culturas, e seguiu o seu próprio caminho. O profeta Isaías, no capítulo de número 50 e verso 1, ele retrata essa situação fazendo uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: aonde está a vossa mãe, a qual eu repudiei? Ou melhor, aonde está a carta de divórcio da vossa mãe, a qual eu, o Senhor, repudiei? Deus estava dizendo pela boca do profeta: eu repudiei esse povo, não dei a carta de divórcio. Repudiar significa afastar-se,
Não dá para ficar junto desse povo mais. Eles não me ouvem. São um povo de obstinado coração. Ainda de que todas as formas e maneiras eu quis me aproximar deles, eles me rejeitaram. Não dá para ficar junto. O profeta Joel vai viver exatamente esse cenário: apostasia e afastamento da presença de Deus. Por conta disso, a Bíblia vai nos dizer, e eu quero que você acompanhe comigo, a partir do verso de número 4, do capítulo de número 1 do livro do profeta Joel. E deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Nós vamos ler alguns versículos juntos. Em Joel capítulo 1, no verso número 4, olha o que vai começar a acontecer. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Agora olha para cá. O profeta Joel vai narrar aqui uma invasão de 4 terríveis exércitos de gafanhotos. Os irmãos sabem que Israel vivia em uma cultura agropastoril. Plantavam para comer. Mas a Bíblia vai retratar que 4 terríveis exércitos de gafanhotos está destruindo tudo que o povo havia plantado. Os irmãos sabem muito bem que um gafanhoto enxerga um pomar na sua frente e deixa após si um deserto. Gafanhoto é um inseto que, quando come, ele defeca ao mesmo tempo. Tudo que Israel havia plantado agora está sendo destruído. Só que a situação vai ficar ainda pior. Leia comigo, versículo de número 10. O campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou e as oliveiras se murcharam. Veja bem, meus irmãos, se não bastasse a plantação ser destruída, agora uma terrível seca também está se abatendo sobre a nação. Não tem comida e também não tem água. Ainda que eles quisessem plantar, não haveria condições. Só que tem um ditado popular que diz que não existe coisa ruim que possa ficar ainda pior. Leia comigo o verso de número 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há mais alegria entre os filhos dos homens. A plantação está destruída, uma seca está se abatendo sobre a nação, e todas as árvores frutíferas também se secaram. Israel está passando, irmãos, por um processo de empobrecimento. Vai faltar comida, e o problema agora também é de subsistência. Mas a situação vai ficar ainda pior. Olha o versículo de número 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Você sabe o que está acontecendo aqui? Eu tenho certeza que em algum momento na vida aqui, alguém já teve um pouquinho de aula, ou alguma aula sobre educação financeira. O que a gente aprende em educação financeira? Quando recebe o salário, faz o quê? Devolve dízimo? Muito bem, vou te ajudar. Segundo, você faz o quê? Paga as contas, ok? Em terceiro, você faz o quê?
O que faz, irmãos? Compra comida. E depois faz o quê? Guarda. Dá para guardar um pouquinho? Dá para guardar um pouquinho? Mas o certo é guardar, não é? A Bíblia nos conta, a história também diz que o povo plantava, mas não plantava todas as sementes, guardava um pouquinho, caso houvesse alguma necessidade para fazer uma futura plantação. Mas a Bíblia vai dizer que até as sementes que estavam guardadas se secaram. Ainda que o povo quisesse plantar, meus irmãos, não havia condição, não tinha chuva, não tinha semente, o povo vai sofrer. A Bíblia diz, se você ler o versículo de número 9, não vou ler para não tomar mais tempo, você vai ver que até os anciões, até os homens que eram responsáveis, os sacerdotes, de buscar a presença de Deus em um tempo de calamidade, até esses estão enlutados, perderam a esperança. Israel está sofrendo agora o peso da mão de Deus. O povo está sofrendo o peso da mão do Senhor, por conta do seu afastamento da presença de Deus. Mas você sabe que quando eu estava lendo essa passagem aqui hoje de manhã, eu senti uma presença muito forte de Deus, e Deus falando muito forte ao meu coração, no seguinte sentido: é no momento de calamidade, é no momento de angústia, é no momento de apostasia, é no momento de abandono da fé, é um momento que você não consegue enxergar mais motivos para continuar orando, ou buscando a presença de Deus, ou clamando pela presença de Deus, ou pregando a palavra de Deus. É no momento como esse que Deus levanta o seu povo verdadeiro. É no momento como esse que Deus levanta os seus homens e mulheres, aqueles que talvez estão aí ainda um pouco escondidos, estão um pouco que reclusos nas igrejas ou espalhados pelo mundo. É um momento de calamidade que o Espírito Santo levanta homens e mulheres como uma voz remanescente no meio do caos. E deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Eu estou dizendo isso já há 3 dias. É novidade para algum de nós aqui, que nós estamos vivendo um caos espiritual, que nós estamos vivendo uma terrível apostasia espiritual, que nós estamos vivendo um momento de um novo pseudo-descobrimento, ou um novo conhecimento da Bíblia. É novidade para nós que nós estamos sofrendo um ataque doutrinário terrível contra a igreja de Deus. Mas tão certo como isto está acontecendo, eu também tenho certeza, tão certo como essa calamidade está acontecendo, Deus também está levantando homens e mulheres cheios, eu vou repetir, cheios da presença do seu Espírito, como arautos de Deus para o tempo do fim. Eu estou olhando, não é para uma igreja comum, não é para uma pequena congregação, não é para mais uma igreja adventista do 7º dia em uma cidade. Eu estou olhando para a igreja que vai levar a mensagem do tempo do fim até o final. Quando eu olho para a história do profeta Joel e para essa história que nós acabamos de ler, o povo perdeu a sua esperança. E o cenário aqui, a partir do capítulo 2, é o seguinte: o reino do norte já havia sido destruído, o reino do norte já havia sido dizimado pelo exército da Síria, e a notícia que chega até a cidade de Judá é que esse mesmo exército vem marchando sobre a terra, vem como um gigantesco exército, marchando contra a cidade de Jerusalém e contra o povo de Judá. Mas é nesse momento, e é aqui que eu quero pregar, que Deus levanta o profeta Joel, cheio de esperança, de alegria, e com uma certeza, que se o povo buscar a Deus, se o povo clamar ao Senhor, Deus poderia mudar aquela situação.
E eu quero que você acompanhe comigo, por favor. A partir do verso 12 do capítulo de número 2 que você leu. Olha o que o profeta vai dizer à nação. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo vosso coração. Olha para cá. O profeta, inspirado por Deus, ele está dizendo a seguinte mensagem: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Não é uma conversão institucional. Não é uma conversão daquelas dizendo assim, eu faço parte de uma igreja adventista do 7º dia. Não é uma conversão daquelas que as pessoas buscam, buscando algum tipo de sucesso. Não é uma conversão buscando algum tipo de êxito na sua vida. Não é uma conversão buscando uma cura para uma enfermidade que aos olhos humanos é impossível. Não é uma conversão daquelas que as pessoas vão até a igreja buscando algum tipo de benefício. Não, mas é uma conversão de todo o vosso coração. Uma conversão genuína, verdadeira, daquelas que só o Senhor consegue enxergar quando olha para dentro de cada um de nós. E tem uma situação muito interessante que chama a minha atenção. Todas as vezes que o povo apostatou contra Deus, o chamado do Senhor para a nação foi sempre a mesma. Vou te dar um exemplo. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, conhecido de cor por todos nós aqui. Lá está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus, sararei a sua terra, aliás, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quando nós nos convertemos de todo o nosso coração, irmãos, Deus é misericordioso para ouvir a nossa oração. O clamor do profeta Joel é para que houvesse uma conversão de todo o vosso coração. Aconteceu um fato muito interessante. Por exemplo, pouco antes de Salomão assumir o trono, Deus vai dar um conselho através do seu pai Davi a Salomão. Davi chama Salomão de canto, está lá em 1 Crônicas, no capítulo 28. Depois você dá uma lidinha lá. E Davi chama Salomão e diz para Salomão: Salomão, meu filho, procura conhecer o Deus do seu pai. Procura servi-lo de todo o coração. Porque se você o buscar de todo o coração, ele será achado de vós. Agora, se você o rejeitar, ele também o rejeitará para sempre. Se você o buscar de todo o seu coração, ele vai permitir ser encontrado por você. Agora, se você o rejeitar, eu repito, ele também o rejeitará para sempre. A mesma frase, de uma outra forma, se repete em Jeremias, capítulo de número 29. O povo está preso, está cativo na Babilônia. Outra vez, o profeta, inspirado por Deus, a dar uma mensagem àquela nação que estava desacreditada. E a mensagem é a seguinte: buscar-me-ei, e me acharei quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor. Uma conversão de todo o vosso coração. Irmãos, quando alguém se converte de verdade,
Ele não enxerga as angústias da vida, né, minha irmã? Conforme nós estávamos conversando ali. Quando existe uma conversão genuína, verdadeira, pode fazer chuva ou fazer sol, que ele está na presença de Deus. Quando existe uma conversão genuína, verdadeira, independente do que a igreja faça, do que a igreja seja, jamais a pessoa abrirá mão da presença do Senhor na sua vida e na sua família. Eu estou falando com pessoas aqui, talvez, que estão decepcionadas, que estão angustiadas, incomodadas com situações que nós vemos e sabemos que é verdade. Mas Deus, todos os dias, está nos convidando a clamarmos a Ele, a nos voltarmos a Ele e a nos convertermos a Ele de todo o nosso coração. É Ele mesmo que diz: se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá o quê, irmãos? Terá o quê? Terá luz. E se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo terá o quê? Trevas. E quão densas serão essas trevas. Há uns 13 anos atrás, eu tive a alegria de casar 3 irmãs. 3. E acontecia um fato na família. E que fato é esse? Só nascia homem. Uma irmã casou, 2 anos depois, Rejane, nasceu homem. A outra irmã, 1 ano depois, nasceu homem. A outra, 1 ano depois, nasceu homem. 2 anos depois, gravidez, nasceu homem. A outra engravidou, nasceu homem. Esse negócio do chá de bebê, eles perderam até a graça de fazer. Por quê? Porque, vamos lá, azul, nasceu homem. A 4ª irmã foi se casar. Eu estive lá, fiz o casamento dela. 9 meses, 10 meses depois, no mesmo ano, ela engravidou. A família estava meio descrente. Aí imagina o que aconteceu. Nasceu mulher. E quando a notícia veio que seria uma moça, uma menina, a família ficou feliz da vida. A história que uma menina ia nascer na família, todo mundo ficou maravilhado, os avós maravilhados, todo mundo feliz. Eu acompanhei o nascimento, eu vi ela fazendo 1 ano de vida. Você se lembra disso? Nós apresentamos a criança na igreja. O 1º ano de aniversário foi uma festa, o 2º foi uma festa, o 3º uma festa maior ainda, porque os outros também estavam maiores. O 5º ano foi maravilhoso. Aquela criançada, os avós felizes da vida. Até que naquele ano resolveram fazer um retiro espiritual em umas chácaras aqui para o lado de Guararema. E eu me lembro que no primeiro dia de carnaval, eu recebi um telefonema por volta de 2 horas da tarde. A pessoa do outro lado estava muito nervosa. E eu falei: o que aconteceu? Lá no retiro, a menina passou mal, caiu, e o pessoal correu lá para ver o que tinha acontecido. Perto de um pé de manga, e ao fazer uma vistoria no local, acharam uma cobra. Uma cascavel, que mordeu a menina. Isso foi num domingo. Eu não me lembro se foi um sábado, se foi um domingo. Por favor, se eu tiver alguma... Não me lembro. Mas eu lembro que imediatamente, embora não havia ainda grupos de WhatsApp, mas pelo telefone se fazia contato com muitas pessoas. Imediatamente todo mundo começou a ligar para todo mundo falar com todo mundo. Eu me lembro que eu conversei até com o padre da paróquia São Judas Tadeu, que coincidentemente chamava Cláudio também. Eu pedi até para os irmãos lá da igreja católica rezarem pela menina. Eu lembro que a igreja, não sei se você sabe disso, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer isso para você. A igreja evangélica é muito unida. Você deve saber disso. Né? Temos as nossas divergências, mas a igreja evangélica em si, ela é muito unida. É unida? Sim, é unida.
E eu lembro que isso foi na segunda, na terça, na quarta, na quinta, tinha uma multidão de gente orando para essa menina. Mas na sexta-feira daquela semana, eu recebi uma das piores ligações da minha vida, por volta de 3 da manhã. A ligação era de um tio, dizendo assim: Cláudio, você pode ir até o Campo Santo. Nós recebemos a notícia que a fulana faleceu. A minha vontade era pular dentro de um buraco e falar: Deus, por que eu tenho que ir lá? Agora diz uma coisa para mim, irmão: o que é que se diz para uma mãe, o que é que se diz para um pai, para uma família, de tudo que eu contei para você, diante de uma tragédia dessa, o que é que você diz em um funeral? Tem alguma cartilha? Tem, irmão Zezinho? Tem, irmã? Tem, Regiane? O que é que você diz para uma pessoa que está numa situação como essa? E eu lembro que eu fui para lá com a cara e com a coragem. Cheguei lá, aquele caixãozinho desse tamanho assim. A família sem chão, sem mundo. A mãe sentada de frente para o caixãozinho assim. E a mãe não conseguia falar, ela só olhava. E a lágrima caía, a lágrima caía, a lágrima caía. É comum no mundo evangélico cristão, quando você vai fazer um funeral, seja de quem for, quando chega algum ministro de outra igreja, você dá oportunidade para ele falar. Naquele dia falaram 10 pastores, mas um monte de gente. O dia já estava raiando. E eu me lembro que as pessoas falavam a respeito da vinda de Jesus, do poder de Deus, da ressurreição, cantavam hinos. Mas quando chegou por volta das 10 da manhã, o sepultamento seria às 11. Quando chegou por volta das 10 da manhã, e esse dia, e esse momento terrível foi se aproximando, eu cheguei no ouvido do pai e da mãe e disse: vocês querem falar alguma palavra? A mãe, uma mulher de Deus, eu vou repetir para você, uma mulher de Deus, ela pegou a Bíbliazinha dela toda surrada e abriu no Salmo de número 1 e ficou olhando para o caixãozinho. Irmãos, eu nunca mais me esqueci dessa frase, dessa cena. É por isso que eu conto essa história com tanta riqueza de detalhes, porque mexeu com a minha mente. Eu lembro que ela abriu o Salmo de número 1 e começou a recitar: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, por será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas folhas não caem e dão o seu fruto na estação própria. Ela termina de ler, fecha a Bíblia e diz: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu fico arrepiado até hoje. Por que você está dizendo isso, meu irmão? Quando alguém se converte de todo o vosso coração, quando alguém se converte, apesar de nós, apesar das angústias, apesar da morte, ele ainda permanece firme para a glória de Deus. Nós estamos diante, me permita fazer um comentário com todo respeito. Nós estamos diante de uma geração tão difícil. Nós estamos diante de uma geração tão difícil que você tem que... O irmão Zezinho é pregador. Vocês são pregadores. Quantos pregadores nós temos aqui? Por favor, não estou fazendo nenhum tipo de... Não é pegadinha, não. O irmão Wender é pregador. Vocês são pregadores. O Genivaldo, a Julimar. Tem mais pregadores aqui, tem bastante pregador. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Para pregar hoje, a gente fica com o maior dedo, preocupado em ferir as pessoas, em magoar alguém, em falar alguma coisa muito dura. Eu vim para cá preocupado. Eu vim no caminho e falei: Jesus, essa palavra aqui vai chegar um momento que vai apertar o torniquete, como é que vai ser? Aí você sente Deus falando lá no teu coração: se tu não falar, as pedras clamam. Se convertam, irmão, de todo o coração.
Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Eu quero é Jesus Cristo na minha vida. Eu não estou nem preocupado com o que o outro está fazendo, o que o outro está falando, o que o outro disse, o que o outro vai... Meu irmão, vida com Deus, intimidade com Jesus é algo pessoal. É eu, o meu Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador, dentro do meu quarto, com a porta fechada e pronto. É para esse momento que Deus está preparando o nosso coração, que vai chegar um momento que não tem Bíblia, não tem pregador, não tem hino para ouvir, não vai ter Bíblia para ler, ou eu estou falando alguma bobagem. Vai chegar um tempo que nós vamos ter esse privilégio suprimido. Vai chegar um tempo que nós não vamos ter essa alegria de nos ajuntarmos como igreja, cantarmos a todos os pulmões. Vai chegar um tempo como esse. É por isso que o profeta está chamando um povo: se convertam de todo o vosso coração. Eu vou continuar, porque ele diz ponto e vírgula, e isso com jejuns. Está escrito isso na sua Bíblia? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, ponto e vírgula, com jejuns. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você, é uma pergunta retórica, você não precisa responder. Jejum é de Deus ou não é de Deus? É de Deus? Jejuar é de Deus, irmãos, pelo amor de Jesus. Sim ou não? Não tem mais ou menos, é sim ou não? O jejum é de Deus? É de Deus. É de Deus. O jejum é de Deus. O que eu vou dizer serve para você e serve para mim também. Eu não sou melhor do que ninguém. Nós aqui estamos todos no mesmo patamar, viu? A única diferença é que eu estou no altinho aqui, que estou com o microfone na mão. É a única diferença. Se o jejum é de Deus, e o jejum nós sabemos que é uma bênção de Deus, porque quando nós jejuamos, nós nos aproximamos de Deus, na nossa mente, no nosso intelecto, nós sabemos disso, é o que a irmã White diz a respeito do jejum. Se o jejum é de Deus, há quanto tempo nós não jejuamos? Eu vim de um mundo onde as pessoas jejuavam para fazer aquelas campanhas de cura e libertação, e por favor, não é uma crítica, longe disso, eu estou contando um caso, porque eles acreditam do fundo do coração que isso tem um efeito, que o jejum podia fazer coisas extraordinárias, e é verdade. Se nós sabemos que o jejum é de Deus, há quanto tempo você e eu não jejuamos? Mas não é aquele jejum, deixa eu explicar, que eu disse que eu estava acostumado a ver. As pessoas jejuam para Deus dar um casamento, outros jejuam para Deus mandar um namorado, outros jejuam para Deus arrumar um emprego, outros jejuam para arrumar um emprego com um salário maior. Não é esse tipo de jejum. Jejum para se aproximar de Deus, para aproximar a sua comunhão com Deus. Há quanto tempo? Os discípulos de João Batista, está lá em Mateus capítulo 9, eles também estavam indignados de ver os discípulos de Jesus não jejuando. Os discípulos de João se aproximaram de Jesus e fizeram uma pergunta para ele. Que pergunta foi essa? Mestre, por que nós e os escribas e fariseus jejuam e os seus discípulos não jejuam? A resposta de Jesus foi imediata. Ele olhou para os discípulos de João, que depois se tornariam dele também, e diz assim: pode os convidados jejuarem estando ainda na presença do noivo? Mas vai chegar um tempo em que o noivo será tirado, aí então jejuarão. Deus está chamando o povo aqui a uma conversão de todo o coração, de todo o seu coração, e isso com jejuns, e com pranto, e com choro.
Irmãos, isso é muito profundo. Irmãos, isso é muito, muito profundo. Deus está convidando o povo a voltar para Ele. Nós estamos em uma semana de oração, convidando Deus a ficar conosco e o povo a se voltar para Ele. Eu estou pregando para você aqui que talvez que não é adventista, que talvez não seja cristão, ou enfim, ou que está desanimado de alguma forma. Estou pregando para você também, para dizer para você que Jesus está te esperando de braços abertos. E que não tem dúvida nenhuma, quem trouxe você aqui essa e todas as outras noites que sucederão essas, é a presença do Espírito. Convertei-vos a mim. Olha o verso 13. Rasgai o vosso coração, e não as vossas. Isso, está pondo ali agora que eu fui ver, louvado seja Deus. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Era comum rasgar as vestes, era sinal de opróbrio, de vergonha. Era sinal de que havia indignação. Mas rasgar as vestes, irmão Wender, nesse cenário aqui se tornou algo comum, irmão Zezinho. Os sacerdotes rasgavam as suas vestes como uma atitude cênica. Era apenas visual. Era algo para a torcida ver. É por isso que Deus diz assim: olha, eu não quero que vocês rasguem mais as vestes de vocês. Não precisa, eu conheço o que está dentro. Eu conheço a intenção de vocês, eu sondo o que está aí dentro. Então vocês rasgam as vestes, vocês gritam, vocês fazem o que vocês quiserem, mas eu sei o que tem dentro. Então não precisa rasgar as vestes, mas faz algo, rasga o coração de vocês. Se convertam de maneira tão profunda, a ponto de abandonar essas atitudes que podem ser vistas pelos homens, mas que eu conheço profundamente quem é e quem são cada um de vocês. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. E ele repete a mesma frase: convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Olha o verso de número 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum novamente, proclamai uma assembléia solene, ou seja, convoque o povo, convoque a nação, convoque a igreja, convoque os líderes, convoque os sacerdotes, convoque os pastores, convoque a igreja a clamar novamente, a estar na sua presença. Convoque a igreja, convoque o povo. Chame todos eles e vamos fazer uma assembléia solene. Verso 16: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, reúna os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, o senso de urgência aqui era tão grande, mas tão grande, que até o noivo, que tinha direito de permanecer 1 ano com a sua esposa, ele abria mão, não abria, mas ele era liberado do serviço militar durante 1 ano. Porque depois do casamento ele se juntava com a sua esposa e tinha tempo, eles tinham tempo de ter o seu filho, ele tinha tempo de pegar o seu filho e abençoar o seu filho. Mas Deus disse assim: olha, pela boca do profeta, saia o noivo, para com esse negócio aí, para tudo, sai da sua recâmara, chame toda a congregação e se unam novamente aqui comigo, na minha presença. Irmãos, isso é muito sério. Eu não vou me alongar muito mais.
Mas tem uma frase aqui que eu quero ler e terminar com ela. Está dizendo assim, verso 17: chorem os sacerdotes e ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a sua herança ao opróbrio, para que as nações não façam escárnio dele, porque hão de dizer: aonde está o seu Deus? Não fica aborrecido comigo, não. Você sabe onde é lugar de cristão? É na igreja. Lugar de cristão é na igreja. Eu ouvi muito essa frase: lugar de crente é na igreja, lugar de cristão é na igreja. Nós estamos, eu percebo, e eu tenho, por exemplo, muito respeito pelo Ender, pelo irmão Zezinho, pelos demais líderes da igreja. Genivaldo é líder da igreja, eu tenho muito respeito por essas pessoas, pelos líderes da igreja, tenho muito respeito. Por quê? Porque eles percebem muita coisa. A percepção deles a respeito de coisas que acontecem com a igreja é muito grande, não é verdade, Wender? E eles também sabem que lugar de cristão é aonde? O que nós estamos vivendo e ouvindo por aí é que as pessoas querem liberdade. Querem liberdade, querem ser livres. Querem liberdade, Regiane, porque estão muito cansadas, porque estão trabalhando demais, porque estão muito ocupadas, porque tem muitos afazeres. Então, quando o assunto agora é a igreja tem que ser deixada de lado, porque eu preciso de um tempo para mim. Eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de um tempo para minha família, eu preciso de um tempo para lavar meu carro, eu preciso de um tempo para pintar minha casa. Irmão, tudo tem tempo, você vai encontrar tempo para fazer isso, mas eu vou te pedir uma coisa em nome de Jesus: o seu primeiro tempo, nosso primeiro tempo é Deus, e o segundo tempo a família, e o terceiro, fica aqui com Jesus na casa dele, porque você vai ser abençoado. Fica aqui. Lá fora está todo mundo querendo liberdade. Daqui a pouco eu li, não vou me lembrar o dia, mas estava em inglês, eu coloquei no Google Tradutor, que bênção que é o Google Tradutor. Mas um jornal americano, traduzindo, em tradução livre, ele estava dizendo assim, me perdoe pela palavra que eu vou usar, estava dizendo assim: Brasil se prepara para o maior bacanal a céu aberto do mundo. Está falando do carnaval. Na tradução livre, foi o que estava escrito, eu peguei e salvei. Eu não trouxe meu celular, porque eu queria projetar, mas deixa para lá, ainda bem que não projetei também, está tudo certo. Brasil se prepara para o maior bacanal a céu aberto, carnaval. Há quem diga que o Brasil, ou o ano, só começa depois do... Tem miséria pior do que essa? Dizer que o Brasil, ou o ano, só começa depois do carnaval. É por isso que lugar de cristão é a igreja. É a casa de Deus. Eu espero que de alguma forma, irmãos, você volta para sua casa, eu volto para minha casa, e amanhã a gente retorna para cá, com uma certeza que nós estamos fazendo a coisa certinha, servindo a Jesus, servindo a Deus, servindo ao Senhor. Eu disse ontem que nós iríamos terminar aqui juntos, porque Deus colocou no meu coração, pela misericórdia dEle, que nós vamos colher frutos dessa semana. Deus me livre, eu não quero vir aqui pregar só para adventista, não. Deus me ajude. Deus vai tocar corações de pessoas, Deus vai tocar vidas de pessoas. É por isso que a gente sai de casa, é por isso que a gente enterra a cabeça na Bíblia. Não é para ficar cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Não, a gente estuda a Bíblia para nós sabermos que a salvação, ela é importante e é individual. E depois, para repartir o pão com pessoas que precisam. Esse é o grande motivo. Então, convido você para orar aqui comigo. Você que pode sair do teu lugar, eu vou orar, nós vamos encerrar. Mas juntinhos aqui, bonitinho. É claro, se você sentir, fica à vontade. Você não é obrigado a fazê-lo.
Sai daqui bravo comigo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Você sabe que eu sou coração puro, viu, irmão Zezinho? Eu me apaixono pelas pessoas rapidinho. Já estou sentindo falta de vocês. E olha que ainda a gente tem até sábado para ficar. Já estou com saudade. Mas pode chegar aqui perto de mim. O único problema que eu tenho é que eu falo alto demais. Mas eu aproveito que eu vou afastar o microfone. Chega perto, vem aqui pertinho. Curva a sua fronte. Nós não somos qualquer um, não. Nós somos um povo que vai levar essa mensagem até o final. Nós vamos levar essa mensagem até o final. Está todo mundo acusando, irmão Cláudio, você faz parte de uma seita. Deixa eles, Jesus vai pegar eles como me pegou também. Não tem problema nenhum. Nós vamos levar essa mensagem adiante, para a glória de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado. Nós glorificamos o Teu nome, nós oramos ao Senhor. Nós sabemos que Tu é Deus, que cuida de cada um de nós. E essa noite tão especial, Senhor, nós estamos em uma semana de oração. Nós não viemos orar aqui ao presidente da nossa denominação, da nossa igreja, não. Nós não viemos orar a pessoas, não viemos fazer nenhum pedido formal, não. Nós viemos aqui na Tua presença, na Tua casa. Nós viemos aqui clamar pela Tua misericórdia. Nós viemos clamar pelas almas, pelas vidas que precisam e vão chegar até as Tuas casas. Nós viemos aqui clamar por nós. Nós precisamos nos converter, Jesus. De todo o nosso coração. Nós precisamos buscar a Tua face. Nós precisamos se arrepender dos nossos maus caminhos. Nós precisamos da presença do Santo Espírito do Senhor em nós. Jesus, fica conosco. O Senhor sabe o quanto nós somos dependentes. Olha o nosso tamanho. Nós somos tão pequenos, tão frágeis. Às vezes parecemos tão grandes, tão fortes. Mas na verdade nós sofremos de uma debilidade muito grande da Tua presença. Fica conosco, Senhor, nos conduza até os nossos lares, e que nossos lábios, nossa vida continue louvando e glorificando o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Distância que o Seu amor não possa alcançar, nem tempestade que Sua mão não possa acalmar. Dele eu preciso, Ele é tudo que falta em mim, cura a minha dor, tira o meu temor. Ele é Jesus, meu guia, minha luz. Só Ele tem palavras que consolam o meu coração. O Seu amor é maior, Ele sabe o melhor. Quer me trazer nova vida, me rendo a Ele então. Me entrego em Suas mãos. Ele criou o universo e governa em todos os tempos. Ele é o primeiro e o último. Não existe outro Deus. Por que então temer? Desde o princípio já preparou o meu caminho, o meu futuro. Ele me ama, me escolheu para ser seu. Ele é Jesus, meu guia, minha luz. Só Ele tem palavras que
sabe o melhor, quer me trazer nova vida. Me rendo a Ele então, me entrego em Suas mãos. Por mais longe que estejam meus sonhos, ao lado de Cristo eu vou desvendar. Por mais dura